Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Carlo Ancelotti, um dos maiores nomes da história do futebol, parece ter causado uma verdadeira tempestade fora da Europa ao falar de forma elogiosa sobre o Corinthians. O comentário do técnico italiano, agora à frente da seleção brasileira, repercutiu de maneira inesperada nos principais veículos esportivos europeus, gerando especulações sobre o impacto do clube brasileiro no cenário internacional. Ancelotti, conhecido por sua experiência vasta e capacidade de analisar times com uma visão tática apurada, não apenas elogiou a força do elenco corintiano, mas também mencionou a intensidade da torcida e a tradição do clube, algo que despertou curiosidade sobre a possível valorização do futebol sul-americano. Nos bastidores, comentaristas europeus começaram a questionar se esses elogios poderiam abrir portas para novas parcerias, amistosos ou até negociações envolvendo atletas do Corinthians para grandes clubes do velho continente. A ideia de que o clube paulista pudesse ser novamente reconhecido no radar europeu ganhou força. E jornalistas especializados começaram a especular sobre o efeito Ancelotti. A presença de um treinador de seu calibre falando bem do clube teria, na prática, potencial para aumentar o interesse de empresários e olheiros internacionais, algo que até então parecia distante. O efeito nas redes sociais também foi imediato, com torcedores comemorando e propagando trechos da entrevista, reforçando a sensação de que o Corinthians nunca esteve tão próximo de receber atenção global. O impacto das declarações de Ancelotti vai além do elogio simples, pois carrega uma leitura implícita sobre qualidade técnica e relevância histórica. Ao mencionar características como disciplina tática, coesão de grupo e capacidade de adaptação, o treinador italiano provocou debates em fóruns esportivos e programas de análise, sugerindo que o Corinthians possui atributos que muitas vezes são subestimados fora do Brasil. Especialistas em futebol europeu começaram a destacar que a visão de Ancelotti não é apenas superficial. Ele conhece profundamente o estilo de jogo brasileiro, tendo comandado times de elite e acompanhado campeonatos ao redor do mundo, o que dá peso extra às suas palavras. Há rumores de que dirigentes europeus estariam atentos às suas declarações, questionando-se se alguns jovens talentos do Corinthians poderiam ter o perfil adequado para o futebol do velho continente. Além disso, a menção à tradição do clube e à força de sua torcida gerou especulações sobre o interesse em promover eventos de marketing e amistosos internacionais, aproveitando o prestígio do técnico italiano para criar novas oportunidades. Em paralelo, torcedores brasileiros começaram a imaginar um cenário em que Ancelotti pudesse futuramente observar o clube de perto, não como treinador, mas como alguém capaz de influenciar a projeção internacional de atletas. Essa narrativa, mesmo que puramente especulativa, criou uma atmosfera de otimismo entre fãs e jornalistas, reforçando a ideia de que o Corinthians poderia ganhar uma visibilidade inédita no exterior. No meio desse turbilhão de repercussão, surgem também comentários críticos sobre a natureza dessas declarações. Alguns analistas europeus sugerem que o elogio poderia ser interpretado mais como um gesto diplomático do que uma avaliação técnica profunda, insinuando que Ancelotti busca manter boas relações com o Brasil após assumir a seleção brasileira.
No entanto, mesmo essa leitura não diminui o efeito mediático da fala, já que a simples menção de seu nome junto ao Corinthians gerou aumento de cliques em portais esportivos e intensificou discussões sobre o futebol sul-americano. A especulação se espalhou rapidamente, com jornalistas apontando que a menção de Ancelotti poderia ser usada pelo clube como ferramenta de marketing, criando conteúdo e promovendo a marca Corinthians internacionalmente. Torcedores e comentaristas começaram a criar narrativas sobre possíveis convites de clubes europeus para observar partidas do Corinthians, ou até mesmo sobre a chance de algum jovem talento chamar a atenção de Ancelotti pessoalmente. O efeito de autoridade do treinador, que já comandou times vencedores de Champions League e ganhou respeito global, reforça a sensação de que qualquer comentário seu sobre clubes fora da Europa carrega relevância imediata. Essa dinâmica alimenta rumores de que a visibilidade do clube paulista poderia aumentar substancialmente, criando um ambiente de expectativa e, ao mesmo tempo, fomentando debates sobre a distância entre o futebol europeu e o brasileiro. Ao mesmo tempo, o impacto midiático vai além das fronteiras esportivas. Influenciadores e canais especializados começaram a repercutir o comentário de Ancelotti como se fosse uma notícia de grande peso, comentando não apenas o elogio em si, mas também as implicações futuras para o Corinthians. Alguns começaram a imaginar cenários em que jogadores poderiam ser alvos de interesse de clubes europeus mais rapidamente, criando uma narrativa quase cinematográfica de ascensão internacional. A especulação também tocou em outros aspectos, como a valorização do Campeonato Brasileiro e o efeito que declarações de grandes treinadores podem ter sobre a percepção global de times que muitas vezes são subestimados fora do país. Em debates, surgem comparações com casos anteriores em que elogios de figuras internacionais geraram movimentações de mercado, sugerindo que Ancelotti poderia, ainda sem perceber, ter acendido uma luz sobre o clube paulista. Essa perspectiva alimenta a imaginação dos torcedores e reforça a ideia de que o futebol brasileiro, quando valorizado por referências globais, pode atingir visibilidade inédita. O cenário especulativo se mistura com a análise tática, criando uma narrativa em que o Corinthians é visto como potencial protagonista em um contexto internacional cada vez mais atento às promessas sul-americanas. Outra camada interessante dessa repercussão é o efeito psicológico sobre os próprios jogadores e comissão técnica do Corinthians. A possibilidade de serem observados ou reconhecidos por um treinador do calibre de Ancelotti pode gerar motivação extra, mas também aumenta a pressão, criando um ambiente propício para especulações sobre desempenho em jogos decisivos. Jornalistas esportivos levantam hipóteses sobre como esse reconhecimento internacional poderia alterar a forma de gestão do elenco e até mesmo influenciar negociações futuras, com clubes europeus se tornando mais atentos a atletas que até então passavam despercebidos. A narrativa ganha ainda mais corpo quando se considera que Ancelotti não é conhecido por elogiar clubes aleatoriamente, e sim por observar detalhes táticos e potencial de jogadores, o que alimenta rumores sobre a atenção europeia. Essa especulação cria um efeito dominó. Torcedores, jornalistas, investidores e agentes de atletas começam a imaginar possíveis movimentações de mercado, transformando um simples elogio em uma cadeia de hipóteses que poderia alterar a percepção sobre o Corinthians de maneira concreta.
Em resumo, o comentário do treinador italiano se transformou em uma espécie de catalisador de expectativas e projeções, mesmo que ainda não haja confirmação de ações práticas. Por fim, a repercussão do comentário de Carlo Ancelotti reforça a importância de figuras internacionais na construção da narrativa esportiva no Brasil. A simples menção de seu nome junto ao Corinthians serve como um lembrete de que o futebol nacional ainda desperta curiosidade e respeito quando analisado por profissionais de renome mundial. Isso abre espaço para que clubes brasileiros explorem essas oportunidades, transformando elogios em estratégias de marketing e valorização de seus atletas. Rumores sobre olheiros europeus visitando jogos do Corinthians, sobre interesse em jovens promissores e até sobre possíveis convites para amistosos internacionais ganham força diante da repercussão midiática. Torcedores, entusiasmados, começam a sonhar com um cenário em que o clube paulista volta a ser reconhecido internacionalmente, não apenas pelo histórico, mas pelo potencial atual de seu elenco. Mesmo sem confirmações oficiais, a especulação cria um ambiente rico em expectativa e discussões, provando que o futebol brasileiro, quando bem representado, ainda pode influenciar a percepção global e gerar narrativas que atravessam continentes, ligando clubes, jogadores e técnicos de maneiras inesperadas. Além do impacto midiático imediato, os rumores sobre o efeito das declarações de Ancelotti começaram a se espalhar pelos bastidores do futebol europeu de maneira quase viral. Jornalistas e comentaristas especializados começaram a levantar hipóteses sobre a possibilidade de clubes de destaque observarem jogadores do Corinthians com maior atenção, avaliando não apenas o desempenho técnico, mas também características comportamentais que poderiam ser valorizadas fora do Brasil. A especulação ganhou força quando se percebeu que Ancelotti raramente elogia clubes sem fundamento, o que levou a imprensa a questionar se ele teria acompanhado partidas específicas do Corinthians nos últimos tempos ou se estaria antecipando uma observação futura em amistosos ou torneios internacionais. Em paralelo, agentes de atletas começaram a imaginar cenários em que seus jogadores poderiam ser alvos de interesse europeu, aumentando a pressão para negociações e promovendo uma atmosfera de expectativa no mercado de transferências. Nas redes sociais, torcedores começaram a criar comparações entre o Corinthians atual e equipes históricas que ganharam destaque internacional após elogios de treinadores renomados, alimentando uma narrativa quase cinematográfica de projeção global. A especulação tomou proporções tão grandes que alguns veículos chegaram a sugerir a criação de conteúdos especiais sobre o Corinthians aos olhos de Ancelotti, reforçando a ideia de que uma simples declaração pode gerar efeitos tangíveis no reconhecimento do futebol brasileiro. Outra dimensão que começou a circular nos meios especializados é a possibilidade de Ancelotti influenciar indiretamente a valorização do elenco corintiano no mercado internacional. Com seu nome atrelado a elogios, clubes europeus poderiam passar a observar mais de perto atletas que antes eram subestimados, aumentando a pressão sobre dirigentes e comissão técnica para mostrar resultados concretos e revelar talentos de destaque. Entre os rumores, surgem especulações sobre jovens promissores que poderiam despertar interesse imediato, enquanto veteranos poderiam ser reavaliados como ativos estratégicos, especialmente em posições consideradas carentes por equipes do velho continente.
Comentadores europeus começaram a debater se essa atenção poderia resultar em convites para participar de torneios internacionais ou jogos amistosos com grande visibilidade, o que poderia servir como vitrine perfeita para talentos do Corinthians. Torcedores brasileiros, por sua vez, alimentam uma narrativa otimista de que a simples menção de Ancelotti funciona como um selo de aprovação, capaz de transformar a percepção global do clube. A especulação também se estende à possibilidade de parcerias entre clubes brasileiros e europeus, utilizando a atenção gerada pelo treinador italiano como ponte para negociações e intercâmbios de experiência. Assim, o efeito da fala se multiplica, criando uma teia de rumores que liga mídia, mercado e projeção internacional de forma inédita. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O efeito psicológico nos jogadores também se tornou um tema recorrente nas análises esportivas. A possibilidade de serem observados por um técnico do calibre de Ancelotti cria uma pressão positiva, mas também uma responsabilidade extra, já que qualquer desempenho passa a ser avaliado sob a ótica internacional. Jornalistas especulam que isso poderia alterar a postura em campo, aumentando a competitividade interna e potencialmente elevando o nível técnico do elenco. Ao mesmo tempo, a repercussão midiática gera um cenário em que atletas se sentem valorizados, percebendo que suas atuações podem ter impacto muito além do território nacional. Esse ambiente, mesmo que especulativo, influencia negociações futuras, com clubes europeus monitorando jogadores de forma mais próxima e criando uma narrativa de antecipação sobre possíveis transferências. Comentários de especialistas também destacam que a atenção de Ancelotti poderia servir como parâmetro para identificar talentos com capacidade de adaptação ao futebol europeu, algo que historicamente representa um diferencial competitivo. Essa leitura reforça a ideia de que elogios de grandes nomes podem gerar efeitos concretos na trajetória de atletas, mesmo sem movimentações imediatas, consolidando a importância do reconhecimento internacional como fator motivacional e de projeção futura. Ao mesmo tempo, surgem especulações sobre o impacto estratégico para o próprio Corinthians. Jornalistas e analistas sugerem que o clube poderia aproveitar a atenção gerada pelo comentário de Ancelotti para fortalecer sua marca internacionalmente, promovendo conteúdo sobre o elenco, a estrutura do clube e a tradição da torcida. Há rumores de que campanhas de marketing digital poderiam ser impulsionadas em mercados europeus, utilizando o prestígio do técnico italiano como ferramenta de valorização da marca. Além disso, especula-se que dirigentes poderiam aproveitar a repercussão para organizar amistosos ou torneios internacionais, criando oportunidades para testar atletas em cenários competitivos de alto nível e gerar visibilidade para o futebol brasileiro. Torcedores começaram a sonhar com a possibilidade de o clube ser convidado para torneios internacionais de prestígio, reforçando a ideia de que uma declaração, mesmo que simples, pode se transformar em catalisador de oportunidades concretas. A narrativa especulativa combina análises técnicas, projeções de mercado e estratégias de visibilidade, criando uma expectativa realista de que o Corinthians poderia, em um futuro próximo, se tornar referência internacionalmente sem que medidas oficiais tenham sido anunciadas. Outra camada de especulação envolve o papel de Ancelotti como influenciador indireto de negociações de jogadores.
O prestígio do técnico italiano poderia gerar avaliações mais criteriosas de atletas do Corinthians por clubes europeus. E agentes começam a imaginar cenários em que jovens talentos seriam destacados em listas de observação para próximas janelas de transferências. Analistas esportivos sugerem que isso poderia gerar aumento no valor de mercado de atletas promissores, criando oportunidades financeiras para o clube e para os próprios jogadores. Em paralelo, surgem rumores sobre a possibilidade de convites para que jogadores participem de seleções de destaque ou torneios internacionais de base, reforçando a narrativa de que o elogio de Ancelotti vai além das palavras e poderia impactar decisões concretas no curto e médio prazo. Torcedores brasileiros acompanham essas especulações com entusiasmo, imaginando uma realidade em que o Corinthians retorna a ser visto como um clube capaz de produzir atletas com perfil europeu, ao mesmo tempo em que mantém sua identidade nacional. Esse efeito, ainda que especulativo, transforma um simples comentário em uma cadeia de expectativas que afeta mercado, visibilidade e moral interna do clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!